Oi, meu nome é Oswaldo Freire, eu sou assistente administrativo de gestão na SACE. Vou apresentar para vocês o diagnóstico da Subprefeitura Sé. Com o objetivo de subsidiar as discussões da Conferência Municipal da Assistência Social de São Paulo, o Observatório da Vigilância Socioassistencial apresenta dados de demografia oriundos do Cadastro Único, de programas e benefícios sociais, além da cobertura de serviços da rede socioassistencial e informações das subprefeituras que foram disponibilizadas pelas unidades públicas no diálogo com os agentes dos territórios. A subprefeitura da Sé, localizada na zona sul 2 da cidade, é formada por 8 distritos: Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Santa Cecília e Sé. Segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, a população da subprefeitura é de 423.536 habitantes, o que representa 3,7% da população municipal. Isso equivale à população de um município de grande porte, como Piracicaba. Em relação a 2010, o distrito que mais cresceu na subprefeitura foi o Cambuci, que viu sua população aumentar em 22,2%. A Bela Vista, por outro lado, teve a população reduzida em 13,6%. São 8 macro-regiões no total: Centro, Sul 1, Sul 2, Norte 1, Norte 2, Oeste, Leste 1 e Leste 2. A subprefeitura da Sé constitui toda a macro-região Centro. A população da macro-região como um todo diminuiu 1,8% em relação a 2010. No Censo Demográfico de 2022, o IBGE identificou 3 favelas e comunidades urbanas no território: a Favela do Moinho, Parque do Gato e Muniz de Souza. As 2 primeiras são maiores e estão no distrito do Bom Retiro, que tem 6,1% dos domicílios particulares ocupados nessas áreas. A Defesa Civil identifica uma área de risco hidrológico de enchente e inundação no Parque do Gato, no Bom Retiro. A subprefeitura da Sé concentra muito da população em situação de rua na cidade de São Paulo, com destaque para os distritos da Santa Cecília, República e Sé. Embora exista uma rede consolidada de serviços socioassistenciais dedicadas ao acolhimento dessa população na região central, o gráfico mostra que as pessoas sem acolhimento continuam sendo maioria. Os números trazidos pelo Censo da População em Situação de Rua em anos anteriores mostram que há muito tempo essa é uma questão para a região central, mas houve um crescimento significativo ao longo dos anos. Destaca-se em relação a isso o crescimento da população em situação de rua no distrito da Santa Cecília entre 2015 e 2019. A população em situação de rua cresceu em toda a cidade, de modo que hoje há um número relevante de pessoas nessa situação espalhadas por outras macro-regiões da cidade. Não obstante, há ainda grande concentração na região central e na região leste 1, que é adjacente ao centro. No centro, foram encontradas pelo Censo 2021 8.566 pessoas sem acolhimento e 4.285 acolhidas. O Cadastro Único é um registro que permite saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Foi criado pelo governo federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras. O cidadão e sua família podem se inscrever ou atualizar os dados pessoais no Cadastro Único para tentar participar de vários programas sociais e são público prioritário para atendimentos nos serviços socioassistenciais. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter sempre o cadastro atualizado, pelo menos a cada 2 anos. Em São Paulo, como um todo, cerca de 32% da população estão no Cadastro Único. A proporção de pessoas no Cadastro Único em relação à população total varia bastante entre os distritos da subprefeitura. Na Sé e no Bom Retiro, fica em 70% e 46% respectivamente, acima do patamar municipal. Na República, são 32% em linha com a cidade, enquanto nos demais distritos a proporção é menor, com destaque para a Consolação com apenas 3%. É importante destacar que, para essa distribuição, é considerado o endereço registrado no Cadastro Único. Como a população de rua é bastante móvel, o endereço registrado pode ser o de um serviço da rede socioassistencial, por exemplo, nem sempre reflete o local onde essas pessoas efetivamente vivem pela maior parte do tempo. A proporção de famílias em extrema pobreza entre as registradas no Cadastro Único também varia entre os distritos da subprefeitura. A menor proporção vem da Consolação, com 27%, e a maior da Sé, com 68%.
Também aqui a influência do endereço de registro da população em situação de rua. O número alto de famílias com renda per capita maior que meio salário mínimo, na maior parte dos distritos, demonstra que valores representativos de pobreza e extrema pobreza estão muito baixos. O Banco Mundial utiliza o conceito de linha de pobreza para medir e acompanhar a pobreza globalmente, com diferentes linhas de corte para diferentes faixas de renda dos países. Para países de renda média alta, como o Brasil, a linha de pobreza é de US$ 6,85 por dia, em paridade do poder de compra. As duas macro-regiões com maior proporção de famílias em extrema pobreza no cadastro único são o Centro e a Leste 1, o que reforça o que foi dito acerca do peso da população em situação de rua no cadastro único nessas regiões. Pessoas no CAD único por ciclo etário. O que são ciclos etários? Crianças na primeira infância, de 0 a 5 anos, crianças e adolescentes na faixa etária de CCA, de 6 a 14 anos, adolescentes de 15 a 17 anos, pessoas idosas com 60 ou mais anos de idade. A proporção mais baixa de pessoas idosas em distritos como a Sé, que tem apenas 9%, não significa que o envelhecimento não seja um desafio para a assistência social no território. Pelo contrário, isso indica que as pessoas morrem mais cedo do que em outras regiões, como a Consolação, em que a proporção de pessoas idosas no cadastro é mais do que o triplo, chegando a 31%. No total, há 83.328 pessoas idosas na subprefeitura, das quais 14.224 estão no cadastro único e 6.122 são beneficiárias do BPC. O distrito com a maior proporção de pessoas que se declararam pretas, pardas ou indígenas no cadastro único, na Sé, é 66%, seguida pela República, com 63%. A Consolação é o distrito com a menor proporção, que é de 42%. O gráfico mostra a proporção de pessoas pretas, pardas ou indígenas no cadastro único nas macro-regiões da cidade. A região centro como um todo tem 59%. Em relação aos grupos tradicionais e específicos indicados pelo CAD único na subprefeitura da Sé, destaca-se a existência de 1.740 famílias de catadores de materiais recicláveis e 63 famílias de desabrigados ou desalojados. A presença de outros grupos em menor número pode indicar a existência de mais famílias associadas a esses grupos, mas que ainda não têm isso registrado no cadastro. O benefício de prestação continuada, BPC, é um benefício da política de assistência social. A pessoa recebe o BPC enquanto preencher os requisitos de acesso e o benefício não pode ser transferido a outra pessoa. Garante a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. No gráfico, as barras azuis mostram o total de pessoas com deficiência que estão no cadastro único e as barras vermelhas, quantas dessas possuem o benefício de prestação continuada. Nota-se que em todos os distritos o acesso ao benefício é bem inferior ao número de pessoas cadastradas. A região centro tem 8.312 pessoas com deficiência e apenas 2.673 pessoas que recebem o BPC. Importante, guardar essas informações para o planejamento de ações nas discussões da conferência. Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Por exemplo, se apenas um integrante da família tem renda e recebe um salário mínimo de R$ 1.518, e nessa família há 7 pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício. O programa é composto por 5 benefícios. Benefício de renda de cidadania, no valor de R$ 142 por integrante da família, destinado a todas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Benefício complementar, pago às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família que receberem, na soma dos benefícios de renda de cidadania vinculados à família, valor inferior a R$ 600, calculado pela diferença entre esses dois valores. Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150 por criança, destinado às famílias beneficiárias que possuírem, em sua composição, crianças com idade entre 0 e 7 anos incompletos. Benefício Variável Familiar, no valor de R$ 50 e destinado às famílias beneficiárias que possuam, em sua composição, gestantes, nutrizes ou crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos,
pago por cada integrante que se insira em uma dessas situações. No momento da criação do novo desenho do programa, também foi concedido o benefício extraordinário de transição. Pago a partir de junho de 2023, foi destinado exclusivamente às famílias que já eram beneficiárias do programa em maio de 2023 e que tiveram valor total de benefício calculado a menor na folha de pagamento do mês de junho de 2023. Está sendo pago exclusivamente a essas famílias e tem a finalidade de garantir que, no momento da migração dos programas, nenhuma família recebesse valor menor do que recebia anteriormente. As barras azuis mostram o total de famílias que estão no CadÚnico e as barras vermelhas quantas dessas estão no programa Bolsa Família. A rede socioassistencial oferece serviços para atender às necessidades de pessoas, grupos e famílias em diferentes contextos, incluindo as especificidades de crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência, população LGBTQIAPN+, pessoas em situação de rua, imigrantes, entre outros. Os serviços são organizados em níveis de complexidade, sendo os de convivência e fortalecimento de vínculos classificados como proteção social básica, os de suporte protetivo e socioeducativo como proteção social especial de média complexidade e os de acolhimento institucional como proteção social de alta complexidade para grupos específicos. O número de serviços de proteção básica na rede parceira não se alterou muito entre 2015 e 2025 na subprefeitura. Há uma unidade a menos do Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social Básica do Domicílio, SASF, que hoje são 2. Por outro lado, foi criado desde então mais um Núcleo de Convivência de Idoso, NCI, que hoje tem 2 unidades. Centro de Acolhida para Adultos por 24 horas, 21 unidades. Centro de Acolhida Especial para Idosos, 12 unidades. Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua, 9 unidades. Centro de Acolhida Especial para Famílias, 9 unidades. República para Adultos, 5 unidades. Núcleo de Proteção Jurídica Social e Apoio Psicológico, 3 unidades. Serviço Especializado de Abordagem Social às Crianças, Adolescentes e Adultos em Situação de Rua, 3 unidades. Hospedagem para Pessoas em Situação de Rua 1, 3 unidades. Serviços de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, 2 unidades. Residência Inclusiva, 2 unidades. Hospedagem para Pessoas em Situação de Rua 2, 2 unidades. Centro de Acolhida Especial para Pessoas em Período de Convalescência, 2 unidades. Centro de Acolhida Especial para Mulheres, 1 unidade. Centro de Acolhida Especial para Mulheres Transsexuais, 1 unidade. Centro de Acolhida para Catadores, 1 unidade. Serviço de Proteção Social a Criança e Adolescente Vítimas de Violência, 1 unidade. Centro de Acolhida para Adultos por 16 horas, 1 unidade. Núcleo de Atendimento Integral para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, 1 unidade. Serviço especializado de abordagem social às pessoas na rua e em situação de rua que fazem uso das ruas para o consumo abusivo de substâncias psicoativas em cenas de uso fase 1, 1 unidade. Serviço especializado de abordagem social às crianças e adolescentes em situação de rua, 1 unidade. Centro-dia para idosos, 1 unidade. Vila Reencontro, 1 unidade. A região central tem uma rede ampla de proteção especial, com muitos serviços, com destaque para aqueles voltados à população em situação de rua. Como indicado anteriormente, porém, essa rede ainda é insuficiente para dar conta de toda a demanda. Além disso, é preciso considerar, tanto na proteção básica quanto na especial, que há outras vulnerabilidades e demandas no centro além da população de rua. Os serviços com endereços sigilosos foram omitidos no mapa e na tabela. Obrigado e desejo a vocês uma excelente conferência.